O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. Curitiba, sexta-feira, 18 de fevereiro. Estamos aqui continuando essa série maravilhosa. O Domínio Manifesto, módulo 3. A Liberação Soberana. Parte 3. Estou com a minha Bíblia aberta em Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Amados, que maravilha, o Espírito Santo nos devolvendo a lucidez mais e mais. Desde a queda, tudo está fora do lugar. O homem perdeu muito da sua condição, de compreender os fatos espirituais. Muito complexo, só mesmo o Espírito Santo e pessoas cheias do Espírito Santo. Bem-aventurado aquele que está se aconselhando com o Senhor, meditando na palavra dia a dia. Louva a Deus por sua vida. E por aqueles que têm amigos espirituais, uma família no Espírito, para aferir, para confirmar, incentivar quando você está no caminho certo e te corrigir quando você está no caminho errado. Porque todos nós precisamos de correção e aperfeiçoamento. Estamos todos aprendendo juntos, né, meus irmãos? Estamos crescendo juntos. Então a direção do Espírito é uma coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia! A direção do Espírito, o caminho é guiar em triunfo sempre, mas ele conduz mansamente, né? Bem-aventurado aquele que deixa se aconselhar. Bem-aventurado aquele que se deixa ser aperfeiçoado dia a dia pela palavra e pelo Espírito, através da sua comunhão com o cabeça e com o corpo, não é? Colossenses 2,19 diz que Deus dará então crescimento, concederá crescimento. Meus amados, este processo ele é árduo, hein? A carne não quer perder nem um centímetro e ainda quer recuperar o que já perdeu. A carne quer nos levar para o inferno, né, irmãos? Portanto, o Espírito Santo é aquele que vai nos dar as diretrizes para que nós possamos sair dessa vida de cativeiro, onde a mente do homem está programado com fortalezas e imaginações, lá em 2 Coríntios capítulo 10, para uma vida de sabedoria e inteligência espiritual. Somente o Senhor é sábio e pode nos fazer sábio. E também pessoas cheias do Espírito Santo têm bons conselhos. Amados preciosos irmãos, então o homem está equivocado, enganado, programado desde a queda, para se dar mal, né? Para acabar no inferno. Mesmo com um QI elevado, a mente do homem não pode alcançar a batalha espiritual invisível. Muito complexa. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, não é? E as armas da nossa milícia não são humanas, são espirituais. E uma das armas é esta: estar ouvindo e sendo guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Estar ouvindo homens e mulheres espirituais. Não fique ressentido quando for corrigido, hein? Lá em Provérbios 12 diz que o sábio ele aceita a repreensão, mas o tolo ele fica irado e não aceita. Se nós precisamos de aperfeiçoamento, existe ponto cego, áreas onde nós precisamos reconhecer, todos nós, que precisamos melhorar ou que estamos interpretando limitadamente, não é? Então, somente Jesus é 100% lúcido, né, meus irmãos? Porque a lucidez não é apenas uma questão intelectual, mas espiritual, porque discernir corretamente o invisível é só na direção do Espírito. Somos limitados desde a queda. Somente na glória, quando tivermos um corpo glorificado, estaremos plenos no sentir, no pensar. Então não devemos nos culpar porque estamos num processo e somos ainda tão imperfeitos. Mas também não devemos nos acomodar no destemor
e achar normal ficar parado no tempo, como o nosso querido pastor Riclave falou, de uma pessoa que está 10 anos na infância espiritual, né? Então, se por um lado nós precisamos avançar, e o método é arrependimento e fé, o que diz lá em Marcos 11:15, Atos capítulo 3, nós estamos assim, irmão a irmão, né? Estamos juntos, crescendo. E aí, quando nós falamos da liberação do Espírito, somente vai fluir dos nossos lábios aquilo que entrar no nosso coração sendo de Deus. Porque a boca fala, o coração está cheio. É o que diz lá em Mateus 12:34. Então, desde a queda, o homem, ele não sabe guardar o seu coração. Provérbios 4:23, da onde são as saídas da vida. E acaba liberando engano, fracasso, sem necessidade. Porque bem conectado com o cabeça e todas as juntas e ligamentos, o homem realmente será guiado pelo Espírito. Porque há uma diferença, não é? Entre sermos realmente guiados pelo Espírito e acharmos e imaginarmos que estamos sendo guiados pelo Espírito. Então, em algum nível, nós estamos precários, hein, irmãos? Precisamos de temor humilde, hein? Porque não somos sábios em nós mesmos. O Senhor é a nossa sabedoria, 1 Coríntios 1:30, né? Aqui nesse processo, então, à medida em que Deus vai restaurando nossa capacidade de ouvir a direção do Espírito, seja pessoalmente, não é? Ou através de irmãos espirituais no início do processo, todos nós precisamos, né, irmãos? De conferir o que Deus falou conosco com irmãos espirituais, para que nós não venhamos a ouvir vozes pensando estar ouvindo o Espírito Santo ou tomar decisões tolas, não é? Ser aconselhável, né? Permitir o aconselhamento. É muito bom, porque Deus vai testificar aquilo que Ele já falou com você. Porque Deus nos guia pelo Espírito nessa dispensação, não por homens. Mas Deus confirma por 2 ou 3 profetas, para que tenhamos segurança. Hein? Então Deus sempre vai confirmar através dos irmãos espirituais aquilo que Ele colocou no seu coração como vindo dele mesmo. Assim temos segurança, né, irmãos? De estarmos realmente sendo guiados pelo Espírito de Deus. Aqui o que nós vemos então, que gradativamente vamos recuperando a capacidade de sermos guiados pelo Espírito, e isso nos fará ter uma direção sábia, e a liberação do Espírito será genuína. É maravilhoso. Porque não há ninguém além do Espírito Santo que possa nos guiar para fora do cativeiro que o homem se colocou desde a queda. Lá em Isaías 42 diz que o homem é um povo saqueado, né? Isaías 42:20, roubado. Agora, quando Moisés, tendo a direção do Espírito, vai lá, ele tira o povo do cativeiro. Então você veja como é produtivo uma pessoa que se aconselha com o Senhor, como José no Egito, como Daniel, como Paulo. São pessoas que interpretam os tempos corretamente, e ao ouvir ao Espírito, verá que o Senhor está desejoso, sedento de libertar o seu povo do cativeiro da depressão, da dívida, do pecado, do cativeiro do engano, dos vícios, do cativeiro da angústia, da insônia, do cativeiro da religião, dos equívocos. Então o homem, desde a queda, programado na frequência do engano, porque Adão e Eva escolheu, né, eles escolheram a árvore do conhecimento, da independência. Aí o que acontece é que o homem, no último comando, nasce separado, né? Todos pecaram, carece da glória de Deus. E agora, gradativamente, viu, meus queridos, bem lentamente, vamos começando a ouvir o Espírito. Então ele vai nos ajudar a sair para fora dos efeitos da queda para a vida transbordante. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 em diante, fala que o Espírito Santo foi nos dado para, como intérprete, discernirmos, compreendermos o que já recebemos de graça em Cristo Jesus. Então em Cristo isso veio até o nosso coração, né? E o Espírito Santo nos ensinará, com a sua sabedoria, a colocar para fora
com palavras proféticas ungidas e sem duvidar no coração. Então veremos a grande maravilha do domínio de Deus através da igreja, Efésios 3:10. A manifestação do Espírito, a espada do Espírito sendo usada corretamente, então o rio de Deus fluindo e sarando a alma das pessoas, finanças, famílias, relacionamentos, ministérios. Por onde quer que esse rio vai passando, do coração, através dos lábios, por quê? A língua dos sábios é saúde, não é? Porque então o homem, bem conectado com o Espírito, falará do que tem ouvido do Espírito, que a inclinação do Espírito é vida e paz. O Senhor os guiará mansamente, não é? E o homem então estará cada vez mais apto para discernir de fato, e somente com a ajuda do Espírito, as artimanhas, ciladas, sorrateiras do inimigo, que colocou o homem no cativeiro, na prisão, de uma vida sem sentido e sem fruto, no deserto da alma, né? Então, meus amados irmãos, que enquanto o povo murmurava no deserto, Moisés orava e Deus mostrava a solução para Moisés. Olha, aquela rocha ali já existe, a provisão já existe, mas só pode ser percebida no Espírito. Então nenhum dom nos falta, né? Os recursos para a vida abundante já estão no nosso coração, pela presença do Espírito, que não nos foi dada por medida, mas ele está todinho dentro de nosso coração. Agora, Paulo escrevendo em Filipenses 3, ele diz, olha, eu quero me entregar, conhecer e me parecer com aquele que eu ganhei. O Espírito Santo estava todinho no coração de Paulo, mas agora Paulo ia se entregando, e o Espírito Santo ia ganhando oportunidade, né, espaço, liberdade, para guiar Paulo cada vez mais, de fruto para mais fruto. O que você está vendo é que o homem vai se tornando abençoável, acessível. A comunhão com Deus vai tornando o homem capaz de ouvir, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O homem recebe um novo coração e recebe também um novo coração e uma nova visão, uma nova audição. Ele recebe no Espírito a saída. Oh, glória a Deus! Olha só, eu quero dar um exemplo disso muito claro. Abra sua Bíblia comigo aqui, ó. Estou com a minha Bíblia. Em Jeremias 17. Olha que coisa tremenda aqui, ó. Direção, frutificação. É por isso que estamos falando do fluir, da liberação do Espírito. Para que essa liberação aconteça, é preciso que estejamos ouvindo o Espírito. Mesmo Jesus diz lá em João 5, né? No versículo 19 e também no 30, que ele só fazia o que ele via no Espírito e só dizia o que ele ouvia no Espírito. Então, essa comunhão vital, esse relacionamento, capacitava Jesus a se mover, a liberar o Espírito de forma adequada, né? Bem conectado ao cabeça. Aqui está. Jeremias 17. Eu vou ler do versículo 4 até o 9. Preste bem atenção. Jeremias 17, do 4 ao 9. Olha aí, eu vou ler para vocês. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que eu te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conhece. Porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, né? Que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. Veja, esse é o ponto essencial que eu queria frisar aqui com os amados irmãos. Não sentirá quando vem o bem. É neste ponto aqui essencial. Veja aqui. Não sentirá, não perceberá quando o bem vem. Então Jesus na cruz nos deu uma vida abundante, ela já veio. E o homem não vê, o homem não percebe oportunidades, né? Ele só vê dificuldades, embora a terra está cheia da glória do Senhor. O homem só vê desde a queda a sua fraqueza, se vê separado de Deus, né? Se vê incapaz,
indigno, né? Seus sentimentos e pensamentos totalmente equivocados e limitados. Então a percepção está equivocada porque ele está na frequência do engano. Olha lá. Não sentirá quando vem o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora veja eu e você aqui, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ela será como a árvore plantada junto às águas, que se estende, as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde no ano da sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Quando a Bíblia fala de coração, algumas vezes ele está falando de espírito, que é o novo coração, né? E às vezes ele está falando de alma, que é essa parte onde a alma ainda não foi restaurada, que a gente chama de carne, né? Que são pensamentos, sentimentos, desejos, tentações, aquilo que está contrário à palavra de Deus, não é? Então nesse texto aqui está bem claro que o homem que anda com Deus, ele discerne as oportunidades, porque só Deus vai revelar a oportunidade. O diabo não vai revelar vitória para ninguém. Ele quer que a gente se dê mal, se quebre. Ele quer ver você endividado, doente, indo para o inferno, entendeu? Somente Deus é que tem diretrizes para nos tirar para fora dos efeitos da queda. Não há ninguém além de Deus que seja interessado no seu bem-estar, não é? E aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Portanto, não há saída para o homem inteligente, rico, sábio, que faz de si mesmo do seu braço a fonte. Não, ele tem limite, uma hora ou outra o diabo pega ele. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. O homem não conseguirá escapar até o fim, nem escapar do inferno, sem o Espírito Santo dirigi-lo e trabalhar na sua alma. Então, aquilo que não tem saída humana, viu? Tem saída no Espírito. Porque onde não tem porta, ele é a porta, né? Qualquer beco sem saída que o inimigo te colocou, ou me colocou, Jesus é a porta, né? Vemos então que com Cristo tudo tem solução. Você não morrerá no deserto, mas entrará na terra que mana leite e mel. Então, quando você está com essa comunhão fresquinha, diária com o Senhor, Ele te livrará. Ele terá como falar com você e te mostrar onde você está perdendo a batalha e sendo enganado. Seja pela carne dos outros, pelo inimigo, não é? Então, aqui você pode ver, queridos e amados irmãos, que sendo guiado pelo Espírito, você terá a liberação do Espírito, que te tirará de qualquer cilada, né? Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Isaías 54:17. Há saída para qualquer coisa que Jesus já venceu na cruz do Calvário, né? Há saída para qualquer enfermidade, há resposta e solução para qualquer dívida, pecado, vício, fraqueza, né? Limitação, pessoas que você está intercedendo. Então nós vemos aqui nesse texto que a pessoa está numa situação caótica por causa da queda, e ela tem duas alternativas. Se ela estiver na carne, ela vai apanhar do inimigo e vai morrer no deserto. Se ela se aconselhar com Deus e ser guiado pelo Espírito, ela encontrará saída sempre, porque Deus nos guia em triunfo sempre. Portanto, Deus tem saída para tudo. Ele não conhece o impossível. Não há nada que você entrega, né? Confia, porque você tem comunhão com Ele, você confia. Se não tem comunhão com Ele, a tua preocupação, a ansiedade carnal vai ultrapassar, né? É como se as ervas daninhas sufocassem a semente. Mas se a tua comunhão está com Ele diária, o fogo dele vai queimando, entendeu? A incredulidade e a tua fé vai deslanchando, esclarecida, né? Por isso habite em você abundantemente a palavra de Deus, viu? Que é luz, que é fogo, que queima todas essas ervas daninhas e bactérias espirituais. É por isso que tenho enviado muitos áudios diariamente, porque eu sei que a palavra de Deus é esta, misturada com oração, né? Nos fará sábios. Essa palavra ela é desprezada pelos tolos, mas ela é o poder de Deus para a salvação na vida daqueles que creem.
Quero louvar a sua vida que está junto comigo nessa nova série, hein? Nós estamos falando da liberação soberana. É o módulo 3 do tema O Domínio Manifesto. Louva a Deus pela sua vida, hein? Muito bom estudar a Bíblia. Hoje foi muito bom esse estudo. Glória a Deus.